Os olhos da sala pararam quando ele segurou o braço marcado dela. O silêncio foi quebrado por um gesto inesperado, a mão firme no agressor e a promessa de um lar seguro. O que aconteceu depois mudou destinos. Inscreva-se no canal e acompanhe essa revelação de coragem. A feira de produtos rurais de Águas Claras era o único momento em que Lena podia sentir algo parecido com liberdade. Mesmo que fosse apenas por algumas horas, mesmo que estivesse sob o olhar vigilante do tio Aaron, aqueles instantes entre os cheiros de pão fresco e ervas da mata eram como pequenas frestas de ar em um quarto sufocante. "Menina, arruma esse cabelo. Parece uma maltrapilha", resmungou tio Aaron, ajeitando as mercadorias sobre a mesa improvisada. "E não fica olhando para cima feito boba. Cliente não gosta de intimidade." Lena apenas assentiu, baixando ainda mais o olhar já acostumado. A encontrar o chão, seus dedos magros ajeitaram os fios castanhos atrás da orelha, onde um hematoma recente formava uma constelação arroxeada que ela tentava esconder. Na vila de Serra Dourada, a 20 quilômetros da cidade grande, Lena era apenas a menina estranha dos Dunn, a sobrinha calada que os tios generosamente acolheram quando ficou órfã. Ninguém precisava saber que a generosidade terminava quando as portas da casa se fechavam, que acolher significava manter cativa, que a gratidão era cobrada diariamente com palavras cortantes, tapas corretivos e castigos que deixavam marcas visíveis apenas onde as roupas podiam esconder. "Pega aquela cesta de pães e coloca mais na frente. Hoje tem que vender tudo", ordenou tia Miriam, uma mulher de rosto marcado por rugas de expressão que pareciam sulcos de amargura. Lena cumpriu a ordem em silêncio, evitando qualquer contato visual. Aos 22 anos, seu corpo ainda se movia como o de uma adolescente assustada, os ombros curvados, os passos medidos, calculados para ocupar o menor espaço possível. Enquanto arrumava os pães, uma sensação estranha percorreu sua espinha. Um olhar. Diferente dos olhares de pena ou curiosidade a que estava acostumada. Este parecia mais profundo, como se enxergasse além da superfície. Instintivamente, Lena puxou a manga da blusa para baixo, cobrindo melhor os braços. Foi quando um homem se aproximou da barraca. Alto, de porte imponente, mas discreto, Victor Rodrick era dono da fazenda Horizontes, uma das maiores propriedades da região. Viúvo há 5 anos, raramente era visto em eventos sociais, preferindo a solidão da fazenda e a companhia dos animais à falação da cidade. Diziam que desde que Chiara, sua esposa, partira após uma longa doença, algo nele também se fora. "Bom dia!" A voz grave soou como música em meio ao burburinho da feira. "Gostaria de 2 pães de fermentação natural." Lena estendeu a mão para pegar o pão solicitado. Foi um movimento simples, cotidiano, mas que mudaria tudo. A manga da blusa subiu alguns centímetros, revelando marcas recentes, em tons de roxo e amarelo, claramente feitas por dedos que apertaram com força excessiva. Os olhos de Victor, de um castanho profundo, fixaram-se nas marcas por um segundo. Foi apenas um instante, mas para Lena pareceu uma eternidade. Ela rapidamente puxou a manga para baixo, mas era tarde demais. Algo havia sido visto que não deveria ser exposto. Victor recebeu o pão, pagou e afastou-se sem comentar nada. Lena respirou aliviada, embora seu coração ainda batesse acelerado. A feira continuou. Vendas foram feitas. O sol começou a se inclinar para o horizonte, indicando que logo voltariam para casa, para o silêncio opressivo, para os olhares de desaprovação, para a próxima correção que viria por qualquer motivo insignificante. Foi quando Victor reapareceu. Desta vez, não se dirigiu a Lena, mas ao tio Aaron. Os dois se afastaram alguns metros. Lena observou a conversa de longe, notando como o rosto do tio alternava entre expressões de surpresa, indignação e, finalmente, uma espécie de resignação calculista. Dinheiro trocou de mãos. Uma quantia que parecia considerável pelo volume do envelope. Após alguns minutos, tio Aaron retornou à barraca, o envelope firmemente guardado no bolso interno do paletó surrado. "Arrume suas coisas, menina."
Você vai trabalhar na Fazenda Horizontes a partir de hoje. As palavras caíram como pedras no estômago de Lena. Trabalhar? Na fazenda? Com aquele homem? O pânico começou a subir por sua garganta. Mas, tio, eu nunca... Cala a boca. Já está decidido. O Sr. Rodrigue precisa de alguém para cuidar da casa e ofereceu um bom dinheiro. Considere um pagamento pela nossa generosidade todos esses anos. A expressão de tia Miriam oscilava entre o desagrado e a satisfação pelo acordo financeiro. Mas ela não sabe fazer nada direito, Aaron. Vai nos envergonhar. O problema agora é dele, respondeu o tio, dando o assunto por encerrado. Victor aguardava a alguns metros perto de sua caminhonete. Não havia sorriso em seu rosto. Apenas uma determinação silenciosa que de alguma forma não parecia ameaçadora para Lena. Na verdade, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente do medo. Talvez curiosidade, talvez um tênue fio de esperança. Não tenho muita coisa para levar. Lena sussurrou mais para si mesma do que para os tios. Melhor assim. Já ocupou espaço demais na nossa vida, respondeu tia Miriam, começando a desmontar a barraca como se a sobrinha já não estivesse mais ali. Em menos de meia hora, Lena se viu sentada na caminhonete de Victor, uma pequena trouxa com seus poucos pertences no colo, observando a vila ficar para trás enquanto avançavam por uma estrada de terra batida. O silêncio dentro do veículo não era opressivo como os silêncios a que estava acostumada. Era como se ambos entendessem que palavras naquele momento seriam inadequadas ou insuficientes. Na minha fazenda, Victor finalmente falou após alguns quilômetros. Cada um tem seu espaço e seu tempo. Não vou exigir nada além do que você puder dar. Lena olhou para ele de soslaio, tentando decifrar a intenção por trás daquelas palavras. Em sua experiência, bondade sempre vinha com um preço, frequentemente alto demais. Por que eu? Há muitas mulheres na vila que saberiam cuidar melhor de uma casa. Victor manteve os olhos na estrada, mas sua voz se suavizou. Porque você precisa de um lugar onde possa dormir sem medo. E eu preciso de alguém que entenda o valor do silêncio. A resposta deixou Lena sem palavras. Como ele sabia? Como podia enxergar o que ela tanto se esforçava para esconder? A caminhonete seguiu pela estrada sinuosa, adentrando mais e mais no interior, até que os contornos da fazenda Horizontes começaram a se desenhar contra o céu, agora tingido de laranja e púrpura. Uma casa grande, mas não ostentosa, cercada por pastos verdejantes e um pequeno pomar. Ao longe, o som de um riacho completava a paisagem como uma melodia suave. Quando o veículo parou em frente à casa, Lena hesitou antes de descer. Esta nova realidade parecia frágil demais, como um sonho do qual ela logo acordaria. Não sei se saberei ser o que o senhor espera, confessou a voz quase inaudível. Victor a olhou diretamente pela primeira vez desde que saíram da feira. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compreensão silenciosa que fez com que algo dentro de Lena se aquietasse. Não espero que você seja nada além do que já é. Só que aqui, talvez, você possa descobrir quem realmente é, sem medo. E com essas palavras abriu a porta da caminhonete, oferecendo não apenas uma mão para ajudá-la a descer, mas o primeiro gesto genuíno de respeito que Lena experimentava em anos. A casa da fazenda Horizontes era como um ser vivo que respirava memórias. Ao atravessar a porta de entrada, Lena sentiu o peso de histórias não contadas, suspensas no ar junto com partículas de poeira que dançavam nos feixes de luz do entardecer. O assoalho de madeira antiga rangia suavemente sob seus passos hesitantes, como se a casa estivesse reconhecendo sua presença. Victor a conduziu por um corredor amplo, onde fotografias emolduradas testemunhavam uma felicidade que já não existia mais. Em quase todas, uma mulher de sorriso sereno e olhos bondosos aparecia ao lado dele. Chiara, disse Victor, notando o olhar curioso de Lena sobre os retratos. Minha esposa. A forma como pronunciou aquele nome, com reverência, como quem toca em algo sagrado, disse a Lena mais sobre aquele homem do que qualquer conversa poderia. Havia um luto ali, uma ausência que parecia ocupar espaço físico na casa. Este será seu quarto,
anunciou Victor, abrindo uma porta no final do corredor. O cômodo era simples, mas acolhedor. Uma cama de solteiro com colcha artesanal, um armário de madeira maciça, uma pequena escrivaninha junto à janela que dava para o pomar. Não havia luxo, mas havia dignidade, algo que Lena mal se lembrava de como era. O banheiro fica no final do corredor. Há toalhas limpas no armário. Deve haver algumas roupas que podem servir em você no closet. Eram guardadas para doação. Victor fez uma pausa, como se estivesse calculando o quanto deveria revelar. Amanhã podemos ir à cidade comprar o que precisar. Lena apertou sua pequena trouxa contra o peito, sentindo-se deslocada naquele ambiente tão diferente do que estava acostumada. Não precisa se incomodar. Tenho pouca coisa, mas é suficiente. Victor a observou por um momento, e Lena teve a impressão de que ele podia ver através de suas palavras, até as camadas mais profundas de sua alma marcada. Jantar em 1 hora. Não se preocupe em ajudar hoje, descanse. E com isso retirou-se, deixando-a sozinha com seus pensamentos e o silêncio da casa. Quando a porta se fechou, Lena permaneceu imóvel por alguns minutos esperando. Na casa dos tios, momentos de privacidade eram frequentemente interrompidos por entradas bruscas, verificações surpresa, acusações de preguiça ou insolência. Mas a porta permaneceu fechada. Lentamente, ela se permitiu explorar o quarto. Passou os dedos pelo tecido macio da colcha. Sentiu o cheiro de lavanda que emanava dos lençóis limpos. Experimentou sentar-se na beirada da cama. Era confortável, era segura, era sua, ao menos por enquanto. No banheiro, encontrou não apenas toalhas limpas, mas também sabonetes, artesanais, shampoo e até uma escova de dente nova ainda na embalagem. Pequenos gestos de consideração que a fizeram engolir em seco, sentindo uma emoção que não conseguia nomear subindo pela garganta. O banho foi uma revelação. Água quente sem restrições, sem alguém cronometrando do lado de fora, sem reprimendas sobre o desperdício. Pela primeira vez em anos, Lena se permitiu ficar sob o chuveiro, até que sua pele enrugasse, deixando a água levar embora não apenas a sujeira da estrada, mas camadas de tensão acumulada. Quando se olhou no espelho, após vestir uma camisola simples que encontrou no armário, quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia cor em suas bochechas. Havia uma leveza em seus olhos que há muito não via. "Quem é você?" sussurrou para seu reflexo, tocando o vidro com a ponta dos dedos, como se pudesse alcançar aquela outra versão de si mesma. O jantar foi servido na cozinha, não na sala de jantar formal. Era um ambiente aconchegante, com uma grande mesa de madeira ao centro, prateleiras repletas de potes de temperos e conservas, e o aroma de comida caseira permeando o ar. Victor já estava sentado quando ela chegou, hesitante. "Sente-se onde preferir", disse ele, indicando a mesa com um gesto. "Não temos regras rígidas aqui." Lena escolheu uma cadeira nem muito próxima, nem muito distante. Sobre a mesa, uma refeição simples mas farta: arroz, feijão, legumes da horta e um assado que exalava um cheiro delicioso. Victor serviu um prato para ela antes de servir o seu próprio. "Já não precisamos conversar se não quiser", disse ele, notando como ela mantinha os olhos baixos, como se esperasse permissão para cada movimento. Às vezes, o silêncio diz mais que palavras. E assim jantaram, em um silêncio que, pela primeira vez na vida de Lena, não carregava tensão ou medo. Era um silêncio respeitoso, quase cúmplice. Os dias seguintes se passaram em uma rotina que aos poucos começou a ganhar contornos. Victor acordava cedo e saía para supervisionar o trabalho na fazenda. Lena, inicialmente, não sabia qual era seu papel exato. Ninguém lhe deu ordens específicas. Ninguém a repreendeu por não saber onde ficavam as coisas ou como eram feitas. Em vez disso, uma senhora chamada Dona Zefa, que vinha 3 vezes por semana para ajudar na limpeza mais pesada, tornou-se uma espécie de guia informal. "O patrão não é homem de muitas palavras", explicou Dona Zefa, enquanto mostrava a Lena onde guardavam os produtos de limpeza. "Desde que a Dona Chiara partiu, ele vive mais com os bichos do que com gente. Mas tem bom coração, isso tem.
Lena aprendeu que a fazenda produzia leite, queijos artesanais e criava cavalos, uma paixão de Victor. Havia também uma pequena produção de café, mais por tradição familiar do que por interesse comercial. A propriedade era grande, o suficiente para proporcionar privacidade, mas não tão vasta que se perdesse o senso de comunidade entre os poucos funcionários que ali trabalhavam. Aos poucos, Lena foi encontrando seu lugar. Começou assumindo pequenas tarefas: arrumar a mesa para as refeições, cuidar das plantas do jardim interno, organizar a despensa. Cada tarefa concluída sem críticas ou repreensões era como um pequeno triunfo, uma confirmação de que talvez, apenas talvez, ela não fosse tão inútil quanto os tios sempre afirmaram. Nas noites, depois que Victor se recolhia ao escritório ou ao seu quarto, Lena se permitia explorar mais a casa. Descobriu uma pequena biblioteca no andar de cima, com prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de livros que pareciam nunca terem sido abertos. Encontrou um velho piano na sala de estar, coberto por um pano, silenciado como se guardar luto. E em cada canto, a presença invisível mas inegável de Chiara, em um arranjo de flores secas, em um bordado emoldurado, em pequenas anotações à margem de livros de receitas. Na quarta noite, quando já se preparava para dormir, Lena ouviu sons vindos do celeiro. Preocupada, vestiu um roupão sobre a camisola e, calçando chinelos, aventurou-se para fora da casa. O ar noturno estava fresco, carregado de cheiros da terra e dos animais. Seguiu em direção aos sons, que agora reconhecia como o relinchar inquieto de um cavalo. No celeiro, encontrou Victor tentando acalmar um alazão imponente que parecia agitado. Ficou parada à porta, sem saber se deveria anunciar sua presença ou se retirar discretamente. "Você pode entrar." A voz de Victor soou antes mesmo que ela decidisse. "Ele não vai se acalmar esta noite, tempestade chegando." Lena deu alguns passos hesitantes para dentro do celeiro. O cheiro de feno e animais era forte, mas não desagradável. "Ele sente antes de todos nós", continuou Victor, acariciando o pescoço do cavalo com movimentos firmes, mas gentis. "Animais têm essa sabedoria que perdemos há muito tempo." Lena observou a forma como aquelas mãos grandes, calejadas pelo trabalho duro, tocavam o animal com tanta delicadeza. As mesmas mãos que poderiam machucar escolhiam confortar. Era uma revelação silenciosa, mais poderosa que qualquer discurso. Posso ajudar de alguma forma", ofereceu, surpreendendo a si mesma com a iniciativa. Victor olhou para ela, como se a estivesse vendo pela primeira vez, não como uma criatura frágil que precisava de resgate, mas como uma presença real, substantiva. "Pode pegar aquela escova ali", indicou com a cabeça. "Às vezes, escovar ajuda a acalmá-lo." Lena pegou a escova e, seguindo as instruções sutis de Victor, começou a passar pelo pelo brilhante do animal. Inicialmente temerosa, logo encontrou um ritmo, sentindo a textura sob seus dedos, o calor do corpo maciço, a vida pulsando sob sua mão. O cavalo, inicialmente arisco com o toque desconhecido, aos poucos foi relaxando. "Você tem jeito", comentou Victor, observando a transformação. Ele não costuma aceitar estranhos tão facilmente. Foi apenas um comentário casual, mas para Lena soou como o primeiro elogio genuíno que recebia em anos. Algo dentro dela se aqueceu, como uma pequena chama protegida do vento. Eles permaneceram assim por algum tempo. Duas pessoas quebradas, cuidando de um animal inquieto, encontrando uma linguagem comum no silêncio da noite. Quando o cavalo finalmente pareceu mais calmo, Victor acompanhou Lena de volta à casa. Na varanda, antes de entrarem, ambos olharam para o céu onde nuvens escuras começavam a se acumular. "Obrigado pela ajuda", disse ele simplesmente. "Descanse bem." Naquela noite, enquanto a chuva finalmente começava a cair, tamborilando no telhado antigo, Lena deitou-se em sua cama e percebeu algo extraordinário. Pela primeira vez em anos, não sentia medo. Não temia o som de passos no corredor. Não se encolhia ao ouvir o ranger da madeira. Não se preparava para o pior a cada trovão. Em seu lugar, havia algo novo, ainda sem nome, mas que se parecia vagamente com esperança. E assim, embalada pelo som da chuva,
Lena adormeceu profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. Apenas o descanso puro e simples que tanto lhe fora negado. As semanas se transformaram em meses na fazenda Horizontes, e com o passar do tempo, Lena foi deixando para trás a casca frágil que a protegia do mundo. Já não andava mais com os ombros curvados, como se esperasse um golpe a qualquer momento. Seu olhar, antes constantemente baixo, agora se permitia encontrar o horizonte, contemplar o céu, admirar as montanhas que cercavam a propriedade. Seu corpo, antes tenso e retraído, começou a ocupar espaço com mais naturalidade, a mover-se com uma confiança sutil que nascia de dentro para fora. A rotina na fazenda tinha um ritmo próprio, ditado pelas estações, pelos animais, pela terra. Lena descobriu que gostava dessa cadência natural, tão diferente da tensão constante que vivera com os tios. Na casa grande, assumiu gradualmente responsabilidades. Não porque eram impostas, mas porque as escolhia. A cozinha tornou-se seu domínio particular. O que começou como simples preparo de refeições transformou-se em uma redescoberta de prazeres esquecidos. Lena se lembrou de receitas que sua mãe preparava quando era pequena, antes de partir. Bolos de fubá com erva doce, queijo Minas curado na própria fazenda, doces de frutas da estação. Victor, sempre econômico com palavras, mas generoso em gestos, demonstrava apreciação, comendo com evidente prazer, às vezes repetindo o prato, outras vezes levando um pedaço extra de bolo para o escritório. Pequenas aprovações que alimentavam, não apenas o corpo, mas também a alma faminta por reconhecimento. Numa tarde de domingo, quando o trabalho na fazenda diminuía e o tempo parecia se alongar como mel escorrendo de uma colher, Victor encontrou Lena sentada na varanda, observando o pôr do sol. Sem pedir licença, sentou-se na cadeira ao lado, mantendo aquele silêncio confortável que haviam cultivado entre si. Depois de alguns minutos, estendeu-lhe um pequeno embrulho. Encontrei isso na cidade ontem. Achei que pudesse gostar. Lena aceitou o pacote com mãos hesitantes. Presentes eram raros em sua vida, e quando vinham, frequentemente carregavam expectativas pesadas demais. Abriu o papel pardo com cuidado quase reverencial para encontrar um livro. Não era novo, mas estava bem conservado. Um volume de poesias de Chiara Meirelles. Ela era a poeta favorita de minha esposa, explicou Victor, olhando para o horizonte onde o sol começava a se esconder. Chiara dizia que as palavras certas nos momentos certos podem salvar uma vida. Lena acariciou a capa do livro, sentindo sua textura sob as pontas dos dedos. Era o primeiro presente em anos que não vinha com amarras invisíveis, que não exigia nada em troca além de ser aceito. Obrigada, disse simplesmente, mas em sua voz havia uma emoção que transformava aquelas duas palavras em um poema inteiro. Naquela noite, depois que a casa mergulhou no silêncio, Lena ficou acordada lendo à luz de um abajur. As palavras da poeta fluíam como um rio gentil, lavando feridas antigas, nomeando sentimentos que ela nunca soubera como expressar. Foi entre aquelas páginas que encontrou versos que pareciam escritos especialmente para ela. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. E pela primeira vez em muitos anos, Lena chorou. Não as lágrimas contidas e silenciosas que aprendera a esconder, mas um choro livre, catártico, que vinha das profundezas de seu ser. Chorou por tudo que perdera, por tudo que lhe fora negado, mas também por algo novo que começava a nascer dentro dela. Algo que, como o poema, dizia ainda não tinha nome. Na manhã seguinte, quando Victor a encontrou na cozinha preparando o café, notou seus olhos levemente inchados, mas não fez perguntas. Em vez disso, comentou sobre o tempo, sobre os bezerros recém-nascidos, sobre a colheita que se aproximava. Era seu jeito de dizer que respeitava sua privacidade, que entendia que algumas jornadas precisam ser feitas em solidão. A vida na fazenda seguiu seu curso. Lena descobriu uma afinidade natural com os cavalos, especialmente com Ventania, o alazão temperamental que conhecera naquela noite de tempestade. O animal, normalmente arredio com estranhos, parecia reconhecer nela uma alma igualmente ferida, igualmente cautelosa. Com o tempo e paciência,
Sob a orientação discreta de Victor, Lena aprendeu a montá-lo. As primeiras tentativas foram desajeitadas, marcadas pelo medo de cair, de falhar, de decepcionar. Mas Ventania, com uma sabedoria que só os animais possuem, parecia entender suas limitações, adequando seus movimentos à inexperiência dela. A primeira vez que galoparam juntos pelo pasto aberto foi uma revelação. O vento no rosto, a sensação de liberdade, de controle sobre algo tão poderoso quanto imprevisível. Era como se algo dentro dela se quebrasse e se reconstruísse ao mesmo tempo. Victor observou de longe, um sorriso discreto nos lábios, normalmente sérios. "Você nasceu para isso", comentou quando ela retornou, as bochechas coradas pela excitação e pelo sol. "Cavalos sentem quem nós somos de verdade, não quem fingimos ser." Aquelas palavras ficaram com Lena por dias, ecoando em sua mente enquanto realizava suas tarefas. Quem ela era de verdade? Durante tanto tempo, fora apenas o que os tios queriam que fosse. Invisível, submissa, grata por migalhas de atenção que mais pareciam punições. Na fazenda, sem aquelas correntes invisíveis, estava descobrindo facetas de si mesma que nem sabia existirem. A mulher que gostava de acordar com o sol para sentir o orvalho nas plantas. A mulher que tinha talento para transformar ingredientes simples em refeições que provocavam sorrisos. A mulher que, quando ninguém estava olhando, cantarolava baixinho enquanto alimentava as galinhas. A mulher que aos poucos aprendia a ocupar espaço no mundo. Mas havia também Victor e seus próprios fantasmas. Lena percebeu que, apesar da aparente tranquilidade, ele carregava um peso que raramente compartilhava. Às vezes, o flagrava olhando para o vazio, uma expressão de dor quase física no rosto normalmente impassível. Outras vezes, ouvia-o tocando algumas notas hesitantes no piano coberto, antes de fechar a tampa com um suspiro pesado. A ausência de Chiara era uma presença constante na casa, nos espaços vazios à mesa, nos cômodos que permaneciam fechados, nos momentos em que Victor iniciava uma frase para ninguém em particular e então se calava, como se tivesse se lembrado subitamente que não havia mais ninguém para escutar. Foi Dona Zefa quem finalmente contou a Lena a história completa, numa tarde em que estavam descascando frutas para uma conserva. Eles se conheceram jovens, quase crianças, cresceram, juntos, se apaixonaram como nos romances antigos. Chiara era professora na escola da vila, cheia de vida, de planos. Quando ficou doente, o mundo dele desabou. 3 anos de luta vendo aquela mulher forte definhar dia após dia. No final, ela mal conseguia reconhecê-lo. A idosa fez uma pausa, enxugando as mãos no avental. Dizem que o amor é mais forte que tudo, mas tem sofrimento que marca a alma, da gente como ferro quente. O patrão nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Lena absorveu aquelas palavras em silêncio, sentindo uma empatia profunda por aquele homem que, mesmo carregando sua própria dor, havia estendido a mão para salvá-la. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, ouviu o som da chuva começando a cair. Lembrou-se da primeira noite na fazenda, do cavalo inquieto, da tempestade que se aproximava. Como se respondesse a uma chamada silenciosa, dirigiu-se ao celeiro. Encontrou Victor exatamente onde imaginava, junto à ventania, que novamente se mostrava agitado com a mudança do tempo. Sem dizer nada, pegou a escova e começou a ajudar, encontrando naturalmente o ritmo que acalmava o animal. Trabalharam, em silêncio por algum tempo, apenas o som da chuva e a respiração do cavalo preenchendo o espaço entre eles. "Amanhã faz 6 anos", disse Victor subitamente, sua voz quase engolida pelo barulho da tempestade. 6 anos que Chiara se foi. Lena continuou escovando o cavalo, dando a Victor o espaço para continuar ou para se calar, respeitando qualquer que fosse sua escolha. "Às vezes penso que deveria ter feito mais, buscado outros médicos, outros tratamentos, que deveria ter sido mais forte por ela." As palavras saíam dele como se tivessem sido contidas por muito tempo, como água represada, finalmente encontrando uma fissura para escapar. "Outras vezes penso que talvez tenha sido egoísta em querer mantê-la aqui sofrendo, apenas porque não conseguia imaginar a vida sem ela."
Lena finalmente parou o que estava fazendo e olhou para ele. Victor tinha os olhos fixos em algum ponto, distante, perdido em memórias dolorosas demais para serem compartilhadas inteiramente. Acho que não existe maneira certa de amar ou de perder alguém que amamos, disse ela suavemente. Só existem pessoas fazendo o melhor que podem com o que têm. Eram palavras simples, nascidas não de sabedoria livresca, mas de sua própria experiência com perdas e sobrevivência. Victor a olhou então, como se estivesse vendo através dela até o núcleo mais essencial de seu ser. Como pode ser tão sábia sendo tão jovem? Lena desviou o olhar, subitamente consciente da intimidade daquele momento. Não é sabedoria, é só vida. Eles permaneceram no celeiro até que Ventania se acalmou completamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos, unidos por um entendimento silencioso que ia além das palavras. Quando finalmente retornaram à casa, ensopados pela chuva, que não dava trégua, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia caído, deixando lugar para algo novo, ainda indefinido, mas vivo e pulsante como um coração recém-descoberto. Naquela noite, enquanto servia o jantar que havia preparado mais cedo, Lena notou que Victor a observava com uma expressão diferente. Não era apenas gratidão ou a habitual reserva educada, mas algo mais profundo, mais complexo, um reconhecimento, talvez de que ambos estavam, cada um à sua maneira, começando a sair da sombra de seus respectivos passados. E pela primeira vez, Lena se permitiu pensar no futuro, não como uma ameaça ou uma sentença, mas como um campo aberto de possibilidades, que apenas começavam a se revelar. A notícia chegou com o carteiro numa manhã de céu limpo que não anunciava tempestades. Um envelope oficial, endereçado a Victor Rodrigue, carimbado pelo Fórum da Comarca de Águas Claras. Lena o recebeu na porta, junto com outras correspondências, e o levou até o escritório, onde Victor revisava a contabilidade da fazenda. Chegou isso para o senhor, disse ela, depositando o envelope sobre a mesa de madeira maciça. Victor ergueu os olhos dos papéis que analisava, franzindo levemente o senho ao notar o remetente. Abriu o envelope com um abridor de cartas antigo, herança de seu pai, e leu o conteúdo em silêncio. Seu rosto, normalmente impassível, endureceu gradualmente, como terra secando ao sol. Algum problema? Perguntou Lena, notando a mudança. Nos meses que passara na fazenda, aprendera a ler as sutilezas das expressões de Victor. O que para outros parecia uma máscara inexpressiva, para ela revelava um mapa de emoções contidas. Seus tios entraram com uma ação judicial, respondeu. Ele, estendendo-lhe o documento. Estão me acusando de coação, extorsão e apropriação indevida de pessoa vulnerável. As palavras caíram como pedras no estômago de Lena. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar o papel, os olhos percorrendo rapidamente os termos jurídicos que transformavam sua libertação em um crime. Mas isso é mentira, sussurrou, mais para si mesma do que para Victor. Você me salvou deles. Não me tirou de lugar nenhum contra minha vontade. Victor se levantou, caminhando até a janela que dava para os pastos verdejantes. Eles alegam que aproveitei sua vulnerabilidade emocional e financeira para trazê-la para cá como empregada em condições análogas à escravidão. Havia uma nota de amargura em sua voz, e que o pagamento que fiz a eles foi, na verdade, uma forma de compra camuflada. Lena sentiu o sangue fugir de seu rosto. A ideia de ter que enfrentar os tios em um tribunal, de ter que reviver cada humilhação, cada marca deixada em seu corpo e sua alma, fez seu coração disparar em pânico. Eu não volto para lá, declarou, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Prefiro fugir para o outro lado do país. Victor voltou-se para ela, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade rara. Ninguém vai obrigá-la a voltar para lugar algum. Você é uma mulher adulta, livre para tomar suas próprias decisões. Fez uma pausa, pesando as palavras seguintes. Mas isso significa que teremos que enfrentá-los, no tribunal se for preciso. A ideia de exposição pública fez Lena recuar internamente. Toda a sua vida fora construída em torno do silêncio, do apagamento, de fazer-se invisível para sobreviver.
Agora seria obrigada a se colocar sob os holofotes, a expor cicatrizes que mal começavam a sarar. Tenho medo, confessou, a voz quase um murmúrio. Não sei se tenho forças para isso. Victor reduziu a distância entre eles com 2 passos, parando a um braço de distância, próximo o suficiente para oferecer apoio, distante o bastante para respeitar seu espaço pessoal. Você é mais forte do que pensa, Lena. Sobreviveu ao que muitos não sobreviveriam, e não estará sozinha nessa batalha. Havia uma promessa implícita naquelas palavras, uma garantia silenciosa de que, qualquer que fosse o caminho escolhido, ele estaria ao seu lado. Nos dias que se seguiram, a sombra do processo pairou sobre a fazenda como uma nuvem de tempestade. Victor contratou o Dr. Henrique, um advogado da capital, amigo de longa data da família. O homem, de meia idade e expressão sagaz, chegou numa tarde chuvosa, trazendo consigo pastas de documentos e uma determinação inabalável. Lena serviu café na biblioteca, onde os homens discutiam estratégias, e estava prestes a se retirar, quando o advogado a deteve com um gesto gentil. Senhora, Lena, se me permite, preciso ouvir sua versão dos fatos. Cada detalhe pode ser importante. A forma respeitosa como se dirigiu a ela, senhora, não menina ou simplesmente você, foi como um pequeno reconhecimento de sua humanidade plena, de seu direito de ocupar espaço. Com um nó na garganta, Lena sentou-se e começou a falar. Falou sobre os anos de abusos, primeiro velados, depois cada vez mais explícitos, sobre como o tio Aaron usava a religião e a disciplina como desculpas para castigar o corpo e quebrar o espírito. Sobre como tia Miriam, que deveria protegê-la, tornara-se cúmplice por omissão e, eventualmente, por ação. Falou sobre os hematomas estrategicamente posicionados, onde as roupas poderiam esconder, sobre as noites em que dormia no quartinho dos fundos, sem aquecimento, como punição por infrações insignificantes. Falou sobre o isolamento social, a proibição de ter amigos, de estudar além do essencial, de sonhar com uma vida diferente. E, finalmente, falou sobre aquele dia na feira, quando o olhar de Victor reconheceu o que todos os outros preferiam não ver. Quando terminou seu relato, a sala estava mergulhada em um silêncio pesado. Dr. Henrique, que tomara notas durante todo o depoimento, tinha os lábios comprimidos em uma linha fina de indignação. Victor permanecia imóvel, os punhos cerrados sobre os joelhos como se contivesse uma fúria que ameaçava transbordar. Senhora Lena, disse finalmente o advogado, o que seus tios fizeram configura diversos crimes. Temos base não apenas para nossa defesa, mas para uma contradenúncia séria. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. No entanto, preciso alertá-la. Será um processo desgastante. Eles tentarão desacreditá-la, pintá-la como instável. Ingrata, talvez até mentirosa. Esteja preparada para isso. Lena sentiu o medo familiar subindo por sua espinha, mas desta vez havia algo diferente, uma determinação nascente, um vislumbre de uma mulher que ela ainda estava descobrindo. Não tenho provas concretas de tudo que sofri, disse, a voz, mais firme do que esperava. Mas tenho as marcas, no corpo e na alma. Dr. Henrique assentiu gravemente. Podemos solicitar um exame médico e psicológico pericial. E há também as testemunhas, vizinhos, comerciantes da vila, pessoas que possam ter notado algo ao longo dos anos, mesmo que não tenham interferido. A ideia de que outras pessoas soubessem, ou ao menos suspeitassem, do que acontecia e não fizeram nada trouxe uma onda de amargura que Lena lutou para conter. Não era hora para ressentimentos, era hora para olhar para a frente. Farei o que for preciso, declarou, erguendo o queixo em um gesto de desafio que nunca teria ousado fazer, meses antes. Não apenas por mim, mas para que eles não façam o mesmo com outra pessoa. Quando a reunião terminou e Dr. Henrique partiu, prometendo retornar com documentos para dar entrada na contradenúncia, Lena sentiu-se esgotada, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Dirigiu-se à varanda dos fundos, seu refúgio, nos momentos em que precisava ordenar os pensamentos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados,
que se refletiam nas nuvens dispersas. Victor a encontrou ali, minutos depois, trazendo 2 xícaras de chá. Ofereceu-lhe uma sem dizer nada e sentou-se na cadeira ao lado. Permaneceram em silêncio por algum tempo, observando o espetáculo da natureza que seguia seu curso, indiferente aos dramas humanos. "Sabe o que mais me dói?" disse Lena, finalmente quebrando o silêncio. "Não é o que eles fizeram. É o fato de que, durante todos aqueles anos, acreditei que merecia. Que havia algo fundamentalmente errado comigo que justificava cada punição, cada humilhação." Victor girou a xícara entre as mãos, pensativo. É assim que o abuso funciona. Faz com que a vítima se torne cúmplice involuntária de sua própria prisão. Ele falou como quem conhece de perto aquela verdade. E Lena se perguntou, não pela primeira vez, que outras dores além da perda de Chiara ele carregava. "Quando a trouxe para cá", continuou Victor, "não foi apenas por compaixão. Foi porque reconheci em seus olhos algo que já vi no espelho muitas vezes. A sensação de não merecer ocupar espaço no mundo." A confissão inesperada fez Lena voltar-se para ele, verdadeiramente surpresa. Este homem sólido como as montanhas que cercavam a fazenda, que parecia tão seguro de seu lugar no mundo, compartilhava das mesmas inseguranças que a consumiam. "Depois que Chiara partiu", prosseguiu ele, o olhar perdido no horizonte, "houve dias em que me perguntei por que eu ainda estava aqui quando ela, que era tudo de bom neste mundo, tinha sido levada. Questionei meu direito de continuar, de respirar, de ocupar espaço que ela não mais podia ocupar." Era a revelação mais pessoal que Victor já fizera, e Lena sentiu o peso da confiança depositada. Instintivamente estendeu a mão, cobrindo a dele com a sua. Um gesto simples, mas carregado de significado. Um reconhecimento mútuo de dores compartilhadas, de batalhas internas semelhantes, apesar das circunstâncias tão diferentes. "Como superou isso?" perguntou genuinamente curiosa, sobre como se atravessa um deserto emocional tão vasto. Victor olhou para suas mãos unidas e um sorriso triste brincou em seus lábios. "Não sei se superei completamente. Acho que algumas dores nunca nos deixam. Apenas aprendemos a carregá-las de forma diferente, a integrá-las à nossa história sem permitir que definam todo o nosso futuro." Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas, mas ajudou a perceber que continuar vivendo, buscando pequenos propósitos diários, era uma forma de honrar o que tivemos. Que deixar-me consumir pela dor seria trair tudo o que ela representava: vida, alegria, crescimento. Lena absorveu aquelas palavras como terra seca absorve chuva, com uma sede que nem sabia que tinha. A ideia de que a sobrevivência poderia ser não apenas um ato de resistência, mas também uma forma de honrar o que se perdeu, tocou algo profundo em seu ser. "Tenho medo do julgamento", confessou, retornando à realidade imediata que enfrentavam. "Não do resultado legal, mas dos olhares, dos cochichos de me expor assim. De ser para sempre aquela moça na mente das pessoas." Victor apertou suavemente sua mão, um gesto de solidariedade que dizia mais que palavras. "As pessoas sempre falarão, Lena. Sempre julgarão com base no pouco que enxergam. Mas você sabe quem é e está começando a redescobrir sua força." Enquanto o sol desaparecia completamente, dando lugar às primeiras estrelas, Lena sentiu uma estranha paz se instalar. O caminho à frente seria difícil, possivelmente doloroso, mas pela primeira vez em sua vida, não caminharia sozinha. Tinha Victor ao seu lado, não como um salvador ou protetor, mas como um companheiro de jornada, alguém que entendia o que significava reconstruir-se das cinzas de uma vida que fora queimada sem permissão. A noite avançou, trazendo consigo uma brisa fresca que carregava o cheiro da terra e das flores do campo. Em algum momento, sem que notassem exatamente quando, seus dedos se entrelaçaram em um gesto tão natural quanto inevitável. E ali ficaram, 2 almas marcadas pelo sofrimento, mas não definidas por ele, encontrando no silêncio compartilhado uma linguagem que só corações feridos da mesma forma podem compreender plenamente. O Tribunal de Águas Claras não era um prédio imponente como os das capitais,
com colunas majestosas e escadarias intimidadoras. Era uma construção simples de 2 andares, com uma fachada que já vira dias melhores. Mesmo assim, quando Lena subiu os degraus de entrada naquela manhã de segunda-feira, sentiu como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal celestial, onde cada um de seus atos seria pesado e julgado. Victor caminhava ao seu lado, não exatamente tocando-a, mas próximo o suficiente para que sentisse sua presença como um porto seguro em meio à tempestade de ansiedade que a consumia. Dr. Henrique os aguardava no saguão, impecável em seu terno escuro, pasta de couro sob o braço. Seu rosto exibia aquela confiança serena de quem conhece bem o terreno que pisa. "Está pronta, senhora Lena?" perguntou ele, com gentileza que não diminuía a seriedade do momento. Lena assentiu, mesmo sentindo que pronta era uma palavra, que não se aplicava ao que estava prestes a enfrentar. Como alguém poderia estar verdadeiramente pronto para reviver publicamente as piores experiências de sua vida, para encarar os rostos daqueles que a machucaram por tanto tempo, para arriscar não ser acreditada, mas também sabia que algumas batalhas precisam ser enfrentadas, não importa quão despreparado se esteja. Algumas verdades precisam vir à tona, mesmo que a voz trema ao pronunciá-las. A sala de audiências estava parcialmente ocupada. Alguns curiosos da cidade, atraídos pelo burburinho que o caso provocara. Jornalistas do pequeno jornal local. E no lado oposto, tio Aaron e tia Miriam, acompanhados de seu advogado, um homem de expressão dura e olhar calculista. Ao vê-los, Lena sentiu as pernas fraquejarem momentaneamente. Era a primeira vez que os encontrava desde aquele dia na feira, há quase 1 ano. Tio Aaron parecia ter envelhecido, mas seus olhos ainda carregavam aquela dureza que tantas vezes precedera punições. Tia Miriam mantinha o olhar baixo, as mãos inquietas sobre o colo, como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Dr. Henrique guiou Lena e Victor até seus lugares. O juiz entrou minutos depois, um homem de meia idade, expressão neutra, que parecia carregar o peso de muitas histórias semelhantes que passaram por sua sala ao longo dos anos. A audiência começou com as formalidades de praxe. O advogado dos tios apresentou a acusação, pintando Victor como um homem rico e poderoso que se aproveitara da ingenuidade de uma jovem vulnerável, praticamente comprando-a de uma família, humilde que apenas tentava protegê-la. Descreveu Lena como uma moça problemática, instável emocionalmente, que fantasiava abusos para justificar sua rebeldia. A cada palavra, Lena sentia seu estômago se contorcer. Era a velha história sendo contada novamente. Ela como a culpada, ela como o problema, ela como a mentirosa. Sentiu a mão de Victor buscar a sua sob a mesa, um aperto gentil que dizia, "Estou aqui." Quando chegou a vez da defesa, Dr. Henrique levantou-se com calma estudada. Em vez de partir para um ataque direto, começou apresentando Lena. Não como vítima, mas como sobrevivente. Falou sobre seus talentos na cozinha da fazenda, sobre como aprendera a cuidar dos cavalos, sobre as responsabilidades que assumira voluntariamente. Pintou o retrato de uma jovem mulher que, quando finalmente livre de um ambiente opressivo, florescera como planta que finalmente encontra sol após anos na sombra. Em seguida, chamou a primeira testemunha, Dona Zefa, a governanta da fazenda, Horizontes. A senhora idosa descreveu como encontrara Lena nos primeiros dias, assustada, desconfiada, incapaz de aceitar o menor elogio, sem parecer esperar alguma armadilha por trás. Contou como, aos poucos, a vira transformar-se, endireitar a postura, encontrar sua voz, redescobrir o sorriso. Nunca vi ninguém tão assustado com bondade como aquela menina nos primeiros tempos, declarou Dona Zefa, enxugando uma lágrima teimosa. Como se não acreditasse que merecia ser tratada como gente. A segunda testemunha foi uma surpresa para todos, inclusive para Lena. Mariana, filha do farmacêutico da vila, uma jovem que Lena mal conhecia de vista. Com voz firme, Mariana contou como, anos antes, vira tio Aaron arrastar Lena para trás da igreja após a missa dominical, por alguma suposta infração, e como ouvira o som inconfundível de tapas, seguido de ordens para parar de chorar ou
Teria motivo real para chorar. Contei ao meu pai, disse Mariana, mas ele disse que não devíamos nos meter em como outras famílias educam seus filhos, que provavelmente ela tinha feito algo para merecer. Suas palavras caíram como pedras, no silêncio da sala. Me arrependo todos os dias de não ter feito mais, de não ter insistido, de não ter buscado ajuda em outro lugar. Outras testemunhas se seguiram. O médico que atendera Lena após um acidente doméstico particularmente grave. A professora que notara como ela sempre usava roupas de manga, comprida, mesmo nos dias mais quentes. O vizinho que frequentemente ouvia gritos vindos da casa dos Dunn nas noites de sábado, quando tio Aaron voltava da venda mais alterado que o normal. Uma colcha de retalhos de evidências circunstanciais que juntas formavam um padrão inegável de abuso sistemático. Quando finalmente chegou a hora de Lena testemunhar, ela sentiu como se o ar tivesse ficado mais rarefeito. Caminhou até a cadeira designada, consciente de todos os olhares fixos nela. O juiz a observou com expressão neutra, mas havia uma gentileza em sua voz ao explicar o procedimento. Lena fez o juramento e então começou a falar. Contou sua história, não com dramatismo ou autocomiseração, mas com a simplicidade crua da verdade. Descreveu os anos sob a tutela dos tios, não como uma vítima impotente, mas como alguém que finalmente podia nomear o que vivera sem carregar a culpa que por tanto tempo lhe fora imposta. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto na sala. Foi então que o advogado dos tios levantou-se para o contra-interrogatório. Como o Dr. Henrique previra, ele tentou de todas as formas desacreditá-la, questionou inconsistências menores em sua narrativa, insinuou que ela estaria romanticamente envolvida com Victor e teria inventado abusos para justificar a fuga para a fazenda, sugeriu que sua memória era seletiva e distorcida por ressentimento contra os tios, que apenas tentaram discipliná-la. A cada ataque, Lena sentia o impulso familiar de se encolher, de duvidar de si mesma, de pedir desculpas por ocupar espaço. Mas então, seus olhos encontraram os de Victor na plateia, firmes, confiantes, sem um traço de dúvida, e algo dentro dela se fortaleceu. Senhor, disse ela, interrompendo uma pergunta particularmente insidiosa do advogado, passei a vida inteira duvidando das minhas próprias percepções porque era conveniente para quem me maltratava. Aprendi a questionar minha própria dor porque era mais fácil do que enfrentar a verdade de que as pessoas que deveriam me proteger eram as que mais me machucavam. Sua voz ganhava firmeza a cada palavra. Não estou mais disposta a fazer isso. O que vivi aconteceu. As marcas estão aqui. Algumas visíveis, outras não. E nenhuma manipulação verbal mudará isso. O advogado pareceu momentaneamente desarmado pela resposta direta. O juiz, que até então mantivera a expressão impassível, permitiu-se um breve aceno de aprovação. A audiência prosseguiu com o depoimento de Victor. Com a mesma calma que caracterizava todas suas ações, ele descreveu o que vira naquele dia na feira. Não apenas as marcas físicas, mas o terror nos olhos de Lena, a forma como se movia como animal ferido, esperando o próximo golpe. Explicou sua decisão de levá-la para a fazenda não como um ato de salvação heróica, mas como o simples reconhecimento de um ser humano em sofrimento. Não a comprei, como sugere a acusação, declarou com firmeza. Paguei ao Sr. Dunn porque sabia que era a única linguagem que ele entenderia. Foi o preço para evitar uma cena na feira, não o valor de uma pessoa, porque pessoas não têm preço. Quando tio Aaron subiu ao banco das testemunhas, sua estratégia ficou clara desde o início. Pintar-se como figura paternal severa, mas justa, preocupada apenas com o bem-estar da sobrinha problemática. Falou sobre os sacrifícios que ele e a esposa fizeram para criar a menina difícil que lhes fora imposta pela morte dos pais. Sobre como tentaram incutir valores de trabalho e disciplina em alguém naturalmente rebelde e ingrata. Seu teatro teria sido convincente para quem não conhecesse a verdade. Mas quando o Dr. Henrique iniciou o contra-interrogatório, a fachada começou a rachar. Com perguntas precisas e calculadas, levou tio Aaron a contradições que expunham a fragilidade de sua narrativa.
O momento decisivo veio quando o Dr. Henrique apresentou um conjunto de fotografias, imagens do corpo de Lena tiradas dias após sua chegada à fazenda, documentando hematomas em diversos estágios de cicatrização, alguns claramente antigos, outros recentes. O senhor pode explicar como sua sobrinha adquiriu estas marcas sob seus cuidados? Perguntou o advogado, sua voz calma contrastando com a gravidade das imagens. Tio Aaron gaguejou, tentou desviar, falou sobre acidentes domésticos e tendência da menina a se machucar. Mas seu rosto vermelho e o suor que escorria por sua testa contavam outra história. Tia Miriam foi a última a testemunhar. Diferente do marido, não tentou manter a fachada até o fim. Quando confrontada com as evidências, com os testemunhos, com a realidade inescapável do que haviam feito, algo pareceu quebrar dentro dela. Eu deveria ter feito algo, sussurrou, o olhar perdido em algum ponto distante. Deveria ter protegido aquela menina, mas tinha tanto medo dele quanto ela. A confissão caiu como bomba na sala. Tio Aaron levantou-se, o rosto contorcido de fúria, mas foi contido pelo próprio advogado. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. No final da audiência, após ouvir os argumentos finais de ambas as partes, o juiz retirou-se para deliberar. A espera pareceu interminável. Lena sentou-se no banco de madeira do corredor, exausta física e emocionalmente como nunca antes. Sentia-se como se tivesse sido virada do avesso, exposta de formas que jamais imaginara possível. Victor sentou-se ao seu lado, oferecendo uma garrafa de água, que ela aceitou com gratidão. Seja qual for o resultado, disse ele, sua voz pouco mais que um murmúrio, você já venceu. Enfrentou seus demônios de frente. Poucos têm essa coragem. Lena absorveu aquelas palavras, percebendo a verdade nelas. Independentemente da decisão legal, já não era a mesma pessoa que entrara naquele tribunal horas antes. Algo fundamental havia mudado. Não por magia ou milagre, mas pelo simples ato de reclamar sua própria história, de transformar silêncio em palavras, de converter vergonha em verdade. Quando o juiz retornou, sua decisão foi clara. Indeferimento completo da ação movida pelos tios e aceitação da contradenúncia apresentada por Lena. Tio Aaron e tia Miriam enfrentariam processo criminal pelos anos de abuso. A guarda que ainda tentavam reivindicar, mesmo com Lena sendo legalmente adulta, foi oficialmente revogada. Lena era, aos olhos da lei, o que sempre deveria ter sido, uma mulher livre para fazer suas próprias escolhas. A saída do tribunal foi um borrão de rostos, vozes, apertos de mão. Dr. Henrique explicando os próximos passos legais. Jornalistas tentando conseguir declarações. Curiosos observando à distância. Lena mal registrou tudo isso. Sentia-se simultaneamente exausta e leve, como se um peso que carregara por tanto tempo tivesse finalmente sido removido de seus ombros. Foi somente quando estavam na caminhonete deixando a cidade para trás que ela finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não lágrimas de tristeza ou medo, mas de alívio profundo, de libertação, de possibilidades que agora se abriam à sua frente como estradas inexploradas. Victor dirigia em silêncio, respeitando aquele momento tão íntimo. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma emoção raramente demonstrada. Estou orgulhoso de você, Lena, mais do que posso expressar. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, um sorriso hesitante começando a se formar em seus lábios. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma conseguia. Ele assentiu, os olhos fixos na estrada, mas sua mão buscou a dela sobre o banco, entrelaçando seus dedos em um gesto que dizia tudo o que palavras não podiam expressar. Naquele momento, a paisagem corria pela janela, campos verdejantes, o céu azul salpicado de nuvens brancas, a promessa de chuva boa no horizonte distante. Lena observava tudo com olhos que pareciam ver o mundo pela primeira vez. Quando a fazenda Horizontes surgiu à distância, com sua casa grande e seus pastos amplos, Lena sentiu algo que nunca experimentara antes. A sensação de estar voltando para casa. Não a casa dos outros, não um abrigo temporário, mas um lugar que a escolhera de volta. Naquela noite,
Victor encontrou Lena sentada na varanda, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu que escurecia gradualmente. Sem dizer nada, sentou-se na cadeira ao lado. O silêncio entre eles era confortável, cheio de significados não ditos, mas compreendidos. O que aconteceu hoje não apaga o passado, disse ela finalmente, sua voz calma. Mas, de alguma forma, sinto que posso finalmente começar a construir um futuro que não seja apenas uma reação ao que vivi. Victor assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. O passado sempre estará lá, respondeu ele, mas não como uma sentença, apenas como parte da história que nos trouxe até aqui. Lena virou-se para olhá-lo então. Realmente, olhá-lo, não como seu salvador, não como seu protetor, mas como um homem que, apesar de suas próprias dores, estendera a mão quando todos os outros haviam olhado para o outro lado. Por que você fez isso? Perguntou, a pergunta que estivera em seu coração desde aquele primeiro dia. Por que me ajudou quando ninguém mais o fez? Victor demorou um momento para responder, como se buscasse as palavras exatas. Porque reconheci em você algo familiar. A sensação de estar preso em um mundo que não te enxerga como realmente é. Fez uma pausa, os olhos perdidos no horizonte. Depois que Kiara partiu, passei meses vivendo como um fantasma na minha própria vida. As pessoas olhavam através de mim, viam apenas a tragédia, o viúvo, o homem quebrado. Ninguém realmente me via. Seus olhos encontraram os dela. Naquele dia na feira vi seus hematomas, sim. Mas mais do que isso, vi seus olhos, a pessoa real por trás da máscara que aprendera a usar para sobreviver. E soube que não podia simplesmente virar as costas, como todos os outros fizeram. As palavras tocaram Lena profundamente. Pela primeira vez, entendeu que o gesto de Victor não fora apenas compaixão ou heroísmo. Fora reconhecimento, conexão humana em seu nível mais essencial. Obrigada, disse simplesmente, mas naquelas duas sílabas havia um universo de gratidão que ia além do resgate físico, alcançando algo mais profundo, o resgate de sua própria humanidade. Os dias se transformaram em semanas após o julgamento. Lentamente, uma nova rotina começou a tomar forma na Fazenda Horizontes. Lena, agora livre, não apenas legalmente, mas também emocionalmente, começou a explorar possibilidades que antes pareciam impensáveis. Com o apoio de Victor, inscreveu-se em um programa de educação à distância para completar o ensino médio, que abandonara anos antes, quando os tios decidiram que estudos eram desperdício para uma menina como ela. As manhãs agora eram dedicadas aos estudos, os livros espalhados sobre a mesa da varanda enquanto o sol subia no céu. As tardes continuavam com as tarefas da fazenda. A horta que crescia sob seus cuidados, os cavalos que respondiam cada vez melhor ao seu toque gentil mas firme, a cozinha que se tornara seu domínio particular, onde experimentava receitas antigas e criava novas. Victor observava sua transformação com um misto de admiração e algo mais profundo que ainda não ousava nomear. A jovem assustada que chegara à fazenda, quase um ano antes agora, caminhava com passos firmes, olhava nos olhos quando falava, sorria com mais frequência, pequenos milagres cotidianos que nunca deixavam de tocá-lo. Numa tarde particularmente quente, Victor encontrou Lena na biblioteca, perdida entre livros de veterinária que ele encomendara especialmente para ela. Sempre quis trabalhar com animais, confessara a ela semanas antes, um sonho infantil que ressurgia agora como possibilidade concreta. Quando terminar o ensino médio, talvez possa tentar a faculdade. Já pensou em começar mais cedo? Perguntou ele, estendendo-lhe um envelope. O que é isso? Lena abriu o envelope para encontrar informações sobre um curso técnico em veterinária oferecido na cidade vizinha, 2 vezes por semana. Não é uma faculdade completa, mas seria um começo, explicou Victor. Se quiser, posso levar você nos dias de aula. A fazenda ficaria bem sem nós por algumas horas. A oferta era mais do que apoio a um sonho profissional. Era reconhecimento de sua autonomia, de seu direito de construir um futuro por si mesma. Lena sentiu os olhos marejarem, mas já não tinha vergonha de suas emoções.
Eu adoraria, respondeu simplesmente. Naquela noite, depois do jantar, sentaram-se na varanda como se tornara costume. O céu estrelado de Serra Dourada estendia-se, infinito sobre eles. A brisa suave carregava o cheiro de terra molhada e flores do campo. Ventania pastava tranquilamente no campo próximo, sua silhueta recortada contra o luar crescente. Estive pensando, disse Victor, quebrando o silêncio. Confortável. Se você quiser realmente seguir carreira com animais, poderíamos expandir a criação de cavalos da fazenda. Há mercado para isso na região, especialmente com seu talento natural. Lena virou-se para ele, surpresa não apenas com a sugestão prática, mas com a forma como falava, como se visse um futuro conjunto, uma parceria que ia além do presente imediato. Você realmente acredita que posso fazer isso? Construir algo assim? A pergunta carregava o peso de anos de dúvidas implantadas, de autoconfiança sistematicamente destruída. Victor a olhou então com uma intensidade rara, mesmo para ele. Acredito que você pode fazer qualquer coisa que decida fazer, Lena. Não porque eu digo, mas porque já provou isso muitas vezes. Cada dia que passou nesta fazenda foi um ato de coragem e reconstrução. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E se me permitir dizer, seria uma honra compartilhar esse caminho com você. Não como seu protetor ou benfeitor, mas como parceiro. Como alguém que caminha ao seu lado, não à sua frente. A declaração pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Lena sentiu o coração acelerar, não com medo, como tantas vezes antes, mas com uma espécie de excitação, de antecipação pelo desconhecido que, pela primeira vez, parecia promissor em vez de ameaçador. Estou aprendendo que a vida pode ser mais do que sobrevivência, disse ela, sua voz suave mas firme. Que talvez eu mereça mais do que apenas segurança, que talvez mereça felicidade. Seus olhos encontraram os dele sem hesitação. E se há alguém com quem eu gostaria de descobrir como é a felicidade, esse alguém é você, Victor. As palavras, simples mas profundas, atravessaram o espaço entre eles como uma ponte invisível. Victor estendeu a mão, um convite silencioso que ela aceitou sem reservas. Seus dedos se entrelaçaram, quentes e reais, ancorados no presente, mas já projetando-se para um futuro que ambos apenas começavam a vislumbrar. Não será sempre fácil, advertiu ele, sempre honesto. Temos cicatrizes ambos. Haverá dias difíceis. Lena assentiu, compreendendo perfeitamente. Mas também haverá dias como este, respondeu, indicando com um gesto o céu estrelado, a paz da noite e suas mãos unidas. E acho que juntos podemos aprender a navegar ambos. Victor se aproximou então lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Lena não recuou. Pela primeira vez em sua vida, avançou conscientemente, em direção a algo que desejava, algo que escolhia por vontade própria. Quando seus lábios se encontraram, foi como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Não perfeitas, ainda com bordas irregulares e marcas do tempo, mas formando uma imagem que, apesar de todas as imperfeições, ou talvez, por causa delas era genuinamente bela. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais, mas significativas. Lena começou o curso técnico, descobrindo-se não apenas capaz, mas verdadeiramente talentosa no trabalho com animais. A fazenda prosperava, sob os cuidados compartilhados. A relação entre eles aprofundava-se dia após dia, não com a urgência febril de paixões juvenis, mas com a solidez de um amor construído sobre fundações de respeito mútuo, compreensão e escolha consciente. Numa manhã de primavera, quase 2 anos após aquele primeiro encontro na feira, Lena acordou com o canto dos pássaros que nidificavam perto da janela. Ao seu lado, Victor ainda dormia, o rosto relaxado de uma forma que raramente se permitia durante o dia. Observou-o por um momento, maravilhada com o caminho improvável que a trouxera até ali. Não como vítima resgatada, não como protegida, dependente, mas como mulher plena, dona de suas escolhas, capaz de amar e ser amada sem medo ou submissão. Cuidadosamente, para não acordá-lo, levantou-se e caminhou até a janela. O sol nascia sobre a fazenda horizontes,
tingindo tudo com uma luz dourada que parecia promessa de dias ainda melhores. Ao longe, Ventania galopava livremente pelo pasto, sua crina negra esvoaçando ao vento como bandeira de liberdade. Lena sorriu, respirando fundo o ar da manhã. O passado não desaparecera. As cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis, ainda estavam lá, mas já não definiam quem ela era ou o que poderia se tornar. Eram apenas capítulos de uma história mais ampla que continuava a ser escrita, página após página, escolha após escolha. Uma história que, apesar de todos os obstáculos, ou, talvez por causa deles, finalmente caminhava para um final não apenas feliz, mas verdadeiramente merecido. E enquanto observava o horizonte se abrir diante dela, vasto, luminoso, repleto de possibilidades, Lena soube com uma certeza que vinha do mais profundo de seu ser. Esta era apenas a primeira página de um novo capítulo. E desta vez, a história seria escrita com suas próprias palavras, em seus próprios termos, com amor, com coragem, com a liberdade duramente conquistada de definir seu próprio destino. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Lena e Victor tenha tocado profundamente seus corações. Esta história de superação, cura e amor nascido das cinzas do sofrimento nos lembra que sempre há possibilidade de recomeço, não importa quão doloroso tenha sido o passado. Para continuar esta viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes, que exploram a resiliência humana e a capacidade de amar após o trauma. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se esta narrativa ressoou em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e das relações humanas. Compartilhe nos comentários qual momento da história de Lena e Victor mais tocou seu coração. Adoramos conhecer suas impressões e emoções. E fiquem atentos. Em breve traremos mais histórias de personagens que, como Lena, encontram força para florescer mesmo nos solos mais áridos da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler vocês nos comentários.